Quando os próprios pais colocam um preço na sua cabeça e te oferecem como mercadoria na frente de uma cidade inteira, você aprende que ser mulher e estéril no Brasil do século XIX era pior do que ser escrava, porque pelo menos escrava tinha valor de revenda. Esta é a história de Helena Tavares, uma moça de 22 anos que foi vendida publicamente na praça central de uma cidade do interior de Minas Gerais em 1879, não por dívidas, não por crime, mas porque seu útero era seco como a terra rachada de seca, e de como um homem que ela nunca tinha visto antes colocou ouro na mesa e atirou dali sem fazer perguntas. Um homem com título de barão, 5 filhos sem mãe, e um segredo tão pesado que ele precisava de alguém invisível para guardar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A praça principal de São Sebastião do Morro Alto estava apinhada de gente naquela manhã de abril. Não era dia de feira, não era festa de santo, mas as pessoas se aglomeravam mesmo assim, atraídas pelo burburinho que corria de boca em boca desde a véspera. Iam vender a filha dos Tavares, diziam, a estéril, aquela que envergonhou a família. Helena Tavares estava parada no centro da praça, ao lado do coreto de madeira pintado de branco que já descascava nas bordas. Seu vestido era cinza, simples, remendado nos cotovelos. Os cabelos castanhos presos num coque apertado que puxava a pele da testa. Ela mantinha as mãos cruzadas na frente do corpo, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ao seu lado, seu pai, Joaquim Tavares, um homem de 50 e poucos anos com barriga proeminente e bigode grisalho, gesticulava para a pequena multidão que se formava. Ele tinha voz grossa, acostumada a dar ordens aos escravizados na pequena propriedade de café que possuía nos arredores da cidade. Moça sadia, forte, sabe cozinhar, costurar, cuidar de casa, anunciava como se estivesse vendendo uma mula. Trabalhadeira, não dá trabalho, não responde. Serve para qualquer homem que precise de braços extras na lida. Helena não olhava para ninguém. Fixava os olhos num ponto distante, além das cabeças que se viravam para observá-la, além das árvores que cercavam a praça, além das montanhas azuladas no horizonte. Se ela piscasse, se movesse, se respirasse fundo demais, talvez começasse a gritar. E não podia gritar. Não aqui. Não agora. Uma mulher de xale preto passou perto e cuspiu no chão, perto dos pés de Helena. Mulher que não dá filho, não serve para nada. Murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Outras mulheres assentiram, balançando a cabeça em concordância piedosa. Helena conhecia aquela mulher. Era Dona Felícia, que fazia doces para vender na feira. A mesma Dona Felícia que anos atrás tinha lhe ensinado a fazer cocada quando Helena ainda era uma menina cheia de sonhos. Seu pai continuou. Ela foi casada, sim, senhor. 2 anos com o filho do farmacêutico, mas não prestou. Barriga não cresceu nenhuma vez. O marido devolveu ela, e com razão. Homem precisa de herdeiro, não de peso morto. Devolveu. Como se devolve um vestido que não serviu, um cavalo que manqueja, uma ferramenta quebrada. Helena fechou os olhos por um instante. Lembrou do dia em que Antônio, seu ex-marido, tinha empacotado suas coisas numa trouxa e colocado na porta. Minha mãe tinha razão sobre você, ele dissera, sem olhar nos olhos dela. Você é um castigo. Uma mulher que não gera filho é pior que terra salgada. Ela não tinha chorado naquele dia. Também não choraria hoje. Do outro lado da praça, sentada num banco sob a sombra de uma jabuticabeira, sua mãe, Dona Amélia, observava tudo em silêncio. Tinha um lenço branco nas mãos, que torcia e retorcia nervosamente. Seus lábios se moviam em rezas silenciosas, mas ela não se levantou, não protestou, não disse uma palavra em defesa da filha. Helena olhou para ela uma única vez. Suas vistas se encontraram por um segundo. A mãe desviou o olhar primeiro. Foi nesse momento que Helena entendeu com clareza cristalina. Ela estava sozinha, completamente sozinha, e ninguém viria salvá-la. Então, senhores, o pai de Helena levantou as mãos como um leiloeiro. Quem tem interesse? Não precisa ser casamento, não. Pode ser acordo de trabalho.
Ela é forte, aguenta a roça, aguenta a casa, aguenta o que vier. E olha, não estou pedindo fortuna. Só quero tirar esse peso das minhas costas. Peso. Era isso que Helena tinha se tornado para a própria família. Um peso. Uma boca a alimentar sem propósito. Uma presença que lembrava constantemente o fracasso, a vergonha, a inutilidade. Alguns homens na multidão trocaram olhares. Um velho de bengala riu baixo, mostrando poucos dentes. E o que eu vou fazer com mulher seca, Joaquim? Plantar feijão nela? Risadas se espalharam pela praça. Helena sentiu o rosto queimar, mas manteve a expressão vazia. Aprendera nos últimos meses a se fazer de pedra. Pedra não sente. Pedra não sangra. Um homem mais jovem, de chapéu de palha e roupa de trabalho, deu um passo à frente. Quanto você quer por ela? Joaquim Tavares sorriu, mostrando dentes manchados de fumo. Depende do que você oferece, rapaz. Tenho 3 porcos bons, gordos, prontos para o abate. Helena fechou os olhos novamente. 3 porcos. Esse era seu valor agora. 3 porcos gordos. 3 porcos. Joaquim coçou o queixo, fingindo considerar. É pouco, rapaz. Muito pouco. Então deixa ela aí. O homem deu de ombros. Não vou gastar mais que isso em mulher que nem filho dá. A negociação continuou. Outros homens se aproximaram, curiosos mais que interessados. Um ofereceu 2 sacos de farinha de milho. Outro, meia dúzia de galinhas. Um terceiro, trabalho em troca por comida e teto por 6 meses. Helena ouvia tudo como se estivesse debaixo d'água. As vozes chegavam distorcidas, abafadas. Seu corpo estava ali, na praça, sob o sol de abril que queimava a pele exposta do pescoço e dos braços. Mas sua mente tinha fugido para longe, para a época em que ainda era criança e corria descalça pelo quintal da casa, quando a mãe ainda sorria para ela, quando o futuro era uma coisa boa e brilhante, cheia de possibilidades, quando ela ainda acreditava que seria amada. De repente, um movimento diferente chamou a atenção da multidão. Uma carruagem preta, puxada por 2 cavalos lustrosos, parou na beira da praça. Era uma carruagem elegante, do tipo que não se via com frequência em São Sebastião do Morro Alto. As rodas eram envernizadas, os cavalos tinham arreios de couro trabalhado e na lateral da porta havia um brasão dourado. O cocheiro, um homem negro de libré escura, desceu primeiro e abriu a porta. Um homem saiu. A multidão ficou em silêncio imediato. Ele era alto, de ombros largos, vestido com paletó de lã escura e colete sob medida. O chapéu preto de aba larga sombreava parte do rosto, mas era possível ver uma barba bem aparada, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas e olhos que varreram a praça com expressão indecifrável. Joaquim Tavares se aprumou imediatamente, tirando o próprio chapéu e segurando com as 2 mãos. Barão Henrique, exclamou com uma mistura de surpresa e subserviência. Que honra tê-lo aqui, senhor. Barão Henrique Augusto de Castilho. Helena já tinha ouvido falar dele, como todos na região. Ele era dono de uma das maiores fazendas de café do Vale, herdeiro de um título concedido pelo imperador Dom Pedro II, décadas atrás. Diziam que era viúvo havia 3 anos, que tinha 5 filhos, que era um homem fechado e difícil, que raramente saía de suas terras. E estava ali, parado na frente dela. O barão não respondeu ao cumprimento efusivo de Joaquim. Seus olhos se fixaram em Helena. Não era um olhar lascivo. Não era a avaliação de comprador examinando mercadoria. Era algo diferente. Algo que Helena não conseguia nomear. Ele deu 3 passos à frente, com movimentos precisos e medidos. Quanto? Sua voz era grave, sem pressa. Joaquim gaguejou. Perdão, Vossa Senhoria. Quanto você quer por ela? Silêncio absoluto na praça. Até os pássaros pareciam ter parado de cantar. Joaquim Tavares piscou várias vezes, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Sua boca se abriu e fechou 2 vezes antes de conseguir formar palavras. Vossa Senhoria está interessado? Gaguejou, girando o chapéu nas mãos com nervosismo. Mas o senhor já sabe, certamente já sabe que a moça é estéril. Sim, eu ouvi. O barão Henrique não desviou os olhos de Helena. Quanto? Joaquim engoliu seco.
Suas mãos tremiam visivelmente agora. Estar diante do Barão de Castilho era algo que ele certamente nunca imaginou que aconteceria, muito menos em circunstâncias como essas. O homem era praticamente realeza naquela região. Suas terras se estendiam por léguas. Seus cafezais empregavam centenas de pessoas, e seu nome carregava peso suficiente para abrir ou fechar portas por todo o Vale do Paraíba. Eu aceito qualquer coisa que Vossa Senhoria considere justa. Joaquim respondeu, a voz saindo estranha, aguda demais. Não perguntei o que você aceitaria. Perguntei quanto você quer. A firmeza na voz do barão não deixava espaço para rodeios. Joaquim olhou ao redor como se buscasse ajuda na multidão silenciosa. Então, engoliu seco novamente. 50.000 réis, arriscou, a voz quase um sussurro. Era uma quantia absurda. Muito mais do que Helena valia na avaliação de qualquer pessoa ali presente. Muito mais do que 3 porcos ou 6 galinhas. Era dinheiro suficiente para Joaquim Tavares comprar mais terras, mais escravizados, quitar dívidas e ainda sobrar para guardar. O barão não pechinchar. Simplesmente enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma pequena bolsa de couro. Abriu-a, contou moedas de ouro na palma da mão e estendeu para Joaquim. 100.000 réis, disse simplesmente. A multidão ofegou coletivamente. Joaquim quase deixou cair as moedas ao pegá-las, suas mãos tremendo descontroladamente. Ele olhou para o ouro na palma, depois para o barão, depois para Helena, depois de volta para o ouro. Parecia um homem em transe. Vossa Senhoria é generoso demais, balbuciou. Generoso demais mesmo. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, precisa assinar um papel. O barão fez um gesto discreto para o cocheiro, que imediatamente abriu uma pequena pasta de couro e tirou de dentro dela um documento já preparado. Tinta e pena também foram produzidos com eficiência silenciosa. Um contrato, o barão explicou, desenrolando o papel sobre o assento da carruagem para que Joaquim pudesse ler. Declarando que Helena Tavares está sob minha tutela a partir de hoje, sem vínculos familiares anteriores, sem obrigações para com a família de origem, sem possibilidade de reivindicação futura. Era, na prática, uma compra, mas documentada, legal, irrevogável. Joaquim leu o documento com olhos arregalados, movendo os lábios enquanto processava cada palavra. Ele não era homem muito letrado, mas entendia o suficiente. Entendia que, ao assinar aquilo, estaria cortando todos os laços com a filha. Ela não seria mais sua responsabilidade. Não seria mais sua família, não seria mais nada além de uma desconhecida. Ele pegou a pena sem hesitar. Assinou com letra trêmula e irregular, borrando um pouco a tinta na pressa. Depois entregou a pena de volta e fechou a mão ao redor das moedas de ouro, como se tivesse medo de que desaparecessem. Está feito, então. O barão pegou o documento, soprou a tinta para secar e o dobrou cuidadosamente antes de guardá-lo. Então, finalmente, virou-se completamente para Helena. Ela ainda não tinha se movido. Estava parada no mesmo lugar, no mesmo ângulo, como uma estátua esquecida no centro da praça. Mas seus olhos, que antes estavam vazios e distantes, agora brilhavam com algo indefinível. Choque, talvez, ou medo, ou uma mistura estranha de alívio e terror. Você tem algo para levar? O barão perguntou. Sua voz, ao falar diretamente com ela, perdeu um pouco da dureza. Não ficou suave exatamente, mas menos cortante. Helena piscou, voltando à realidade. Eu tenho uma trouxa, com minhas coisas, lá em casa. Não precisa buscar. Joaquim interrompeu rapidamente, ainda segurando as moedas. Não tem nada ali que preste. Roupas velhas, uns trapos. Vossa Senhoria pode dar coisas melhores para ela. O barão ignorou completamente Joaquim. Continuou olhando para Helena. São suas coisas? Perguntou. Helena assentiu devagar. Então vamos buscá-las. A caminhada até a casa dos Tavares foi curta, mas pareceu durar uma eternidade. Helena ia à frente, seguida pelo barão Henrique e seu cocheiro. Atrás deles, boa parte da multidão da praça os acompanhava a uma distância respeitosa, curiosos demais para ir embora, mas intimidados demais pela presença do barão para se aproximar. A casa era pequena, de pau a pique caiado de branco,
com telhado de telhas vermelhas e uma varanda estreita na frente. Ficava numa rua de terra batida, cercada por outras casas semelhantes. Era uma moradia modesta, mas não miserável. Havia galinhas ciscando no quintal e um pé de jabuticaba carregado de frutos ao lado da cerca de madeira. Helena empurrou o portão de madeira, que rangeu nos gonzos enferrujados. Seus pés conheciam cada pedra do caminho, cada desnível do chão. Tinha crescido ali, tinha brincado naquele quintal, ajudado a mãe a estender roupas no varal que ainda estava ali, desbotado pelo sol. Tinha sido feliz ali, uma vez. Agora estava deixando tudo para trás. Ela entrou pela porta da frente sem olhar para trás. O interior da casa estava escuro e fresco, com cheiro de fumaça de lenha e café velho. A sala era pequena, com móveis simples de madeira escura e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida num nicho na parede. Helena foi direto para o quartinho nos fundos que tinha sido seu desde criança. Era um cômodo minúsculo, com espaço apenas para uma cama estreita, um baú de madeira e um cabideiro na parede. A janela dava para o quintal e estava sempre aberta, deixando entrar a luz filtrada pelas folhas da jabuticabeira. Ela se ajoelhou ao lado do baú e o abriu. Lá dentro estavam todas as suas posses mundanas. 3 vestidos simples, 2 de chita e um de linho mais fino que tinha sido da mãe, 2 mudas de roupa de baixo remendadas, um chale de lã azul que a avó tinha feito para ela anos atrás, um par de sapatos velhos com as solas gastas, um pente de madeira com alguns dentes faltando, uma Bíblia pequena que tinha sido presente de primeira comunhão, e no fundo, embrulhado num pedaço de pano, um medalhão de prata com o retrato pintado da mãe quando jovem. Era tudo, toda uma vida resumida em objetos que cabiam numa trouxa. Helena começou a dobrar as roupas com cuidado, mesmo que não houvesse necessidade. Suas mãos tremiam levemente. Ela mordeu o lábio inferior com força, tentando manter a compostura. Não ia chorar, não ia dar esse gosto a ninguém. Um som suave de passos a fez erguer os olhos. Sua mãe, Dona Amélia, estava parada na porta do quartinho. Tinha os olhos vermelhos, mas o rosto permanecia cuidadosamente neutro. Elas se olharam em silêncio por longos segundos. "Você vai ficar bem?" Dona Amélia perguntou finalmente, a voz baixa e rouca. Helena não respondeu imediatamente. Continuou dobrando um vestido, alisando as dobras com movimentos mecânicos. Quando finalmente falou, sua voz saiu estranhamente calma. "A senhora se importa, mãe?" Dona Amélia fechou os olhos e apertou o lenço nas mãos. "Você é minha filha." "Sou?" Helena levantou os olhos para ela. Não havia raiva em sua voz, apenas uma curiosidade genuína, quase científica. Porque a mãe ficou sentada na praça, assistindo o pai me vender como gado, e não disse uma palavra. Nenhuma. "Eu não podia." Dona Amélia começou, mas a voz falhou. Não podia o quê? Me defender, me proteger? Dizer que aquilo estava errado? Helena colocou o vestido dobrado dentro da trouxa. Ou não podia contrariar o pai? Não podia arriscar ficar sem o dinheiro que ele recebeu por mim? As palavras saíram sem veneno, sem acusação. Eram apenas constatações, fatos apresentados com a mesma neutralidade de quem comenta sobre o tempo. Dona Amélia deu um passo para dentro do quarto, as mãos estendidas num gesto súplice. "Helena, filha, você precisa entender. Uma mulher sozinha não tem escolhas. Eu não podia..." "Eu sei, mãe." Helena a interrompeu suavemente. "Eu sei que a senhora não podia. É por isso que não estou com raiva. Só estou... triste." Ela terminou de arrumar suas coisas, amarrou a trouxa com um nó firme e se levantou. Passou pela mãe sem tocá-la, mas parou na porta. 100.000 réis, disse, sem se virar. "Foi o que o barão pagou por mim. O dobro do que o pai estava pedindo. Espero que esse dinheiro compre paz para a consciência de vocês." E saiu. O barão Henrique estava esperando na sala, de pé perto da porta, as mãos cruzadas às costas. Ele não tinha sentado, não tinha tocado em nada, apenas observava a casa ao redor com expressão neutra. Quando Helena apareceu com a trouxa nos braços, ele assentiu brevemente. "Está pronta?" "Sim, senhor." "Então vamos." Eles saíram juntos. Do lado de fora, a pequena multidão ainda esperava, aumentada agora por mais curiosos que tinham vindo ver o que estava acontecendo.
Fofocas corriam de boca em boca em murmúrios sussurrados. O barão de Castilho tinha comprado a filha estéril dos Tavares. Por uma fortuna. Ninguém entendia por quê. O cocheiro pegou a trouxa de Helena com um aceno respeitoso e aguardou na parte de trás da carruagem. O barão abriu a porta ele mesmo e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. Helena hesitou por um segundo. A carruagem era elegante demais, com bancos estofados de veludo vermelho escuro e cortinas de seda nas janelas. Ela nunca tinha entrado em algo assim na vida. Suas roupas simples, seus sapatos gastos, sua trouxa de trapos pareciam completamente fora de lugar naquele cenário de luxo. Mas não havia escolha. Ela subiu, segurando a saia para não tropeçar, e sentou no banco mais distante, encostando-se no canto como se quisesse ocupar o mínimo espaço possível. O barão entrou atrás dela e sentou no banco oposto. Bateu 2 vezes no teto da carruagem e imediatamente os cavalos se puseram em movimento. A última coisa que Helena viu de São Sebastião do Morro Alto foi sua mãe, parada na porta da casa, o lenço branco nas mãos, observando a carruagem se afastar. Ela não acenou, apenas ficou lá, imóvel como uma estátua de sal, até que a curva da estrada a escondeu de vista. Dentro da carruagem o silêncio era absoluto. Helena mantinha as mãos cruzadas no colo, os olhos fixos nas próprias mãos. Não sabia o que dizer. Não sabia se deveria dizer alguma coisa. O barão permaneceu em silêncio também, olhando pela janela enquanto a paisagem mudava de casas apertadas para campos abertos. Plantações de café se estendiam em todas as direções. Os arbustos verdes carregados de frutos que logo estariam prontos para a colheita. Depois de longos minutos, ele finalmente falou. Você sabe quem eu sou? Helena assentiu devagar, sem levantar os olhos. Sim, senhor. O senhor é o barão de Castilho. E você sabe por que eu te comprei? Ela finalmente ergueu o rosto para olhá-lo. Era a primeira vez que realmente o observava de perto. Ele devia ter por volta de 40 anos, talvez um pouco mais. O rosto tinha linhas de expressão marcadas, especialmente ao redor dos olhos e da boca. Não era um rosto bonito exatamente, mas tinha uma certa força, uma presença que era impossível ignorar. Não, senhor, ela respondeu honestamente. Não sei. O barão se recostou no banco, os olhos fixos nela com aquela mesma expressão indecifrável de antes. Eu tenho 5 filhos, disse. 4 meninos e uma menina. A mais velha tem 15 anos. O mais novo, 5. Eles perderam a mãe há 3 anos. Febre amarela. Desde então não tivemos paz na casa. Helena escutava em silêncio. Não sabia o que ele esperava que ela dissesse. Eu não preciso de esposa, o barão continuou. Não quero me casar novamente, mas meus filhos precisam de alguém. Alguém que cuide deles. Alguém que traga ordem para aquela casa. Alguém que... Ele parou como se escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguém que fique, concluiu finalmente. Que não vá embora. Que não seja temporária. Helena entendeu então. Entendeu perfeitamente. Ele não a tinha comprado por desejo, por caridade ou por bondade. Tinha comprado porque precisava de mão de obra confiável. Uma governanta permanente. Alguém que não tinha para onde voltar. Que não tinha família para reclamar dela. Que não tinha opções além de ficar, e tinha escolhido uma mulher estéril porque assim não haveria risco, não haveria gravidez, não haveria complicações, não haveria confusão sobre papéis ou expectativas. Ela seria apenas o que ele precisava que ela fosse, uma funcionária, permanente, invisível, descartável se necessário. Era uma transação, pura e simples, e estranhamente, Helena se sentiu aliviada. Pelo menos aqui, neste acordo frio e prático, não havia ilusões. Não havia promessas vazias de amor ou família. Não havia expectativas que ela inevitavelmente falharia em cumprir. Apenas um trabalho, um teto, um lugar. Era mais do que ela tinha 5 minutos atrás. Eu entendo, senhor, ela disse baixinho, e vou fazer o melhor que puder. O barão assentiu uma vez, parecendo satisfeito com a resposta. Então, voltou a olhar pela janela e o silêncio retornou. A carruagem seguiu pela estrada empoeirada, levando Helena para longe de tudo que ela conhecia, em direção a um futuro completamente incerto.
Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo. Sentiu estranhamente algo parecido com esperança. A viagem durou quase 2 horas. A carruagem balançava sobre a estrada de terra esburacada, passando por pequenas vilas, plantações infinitas de café e, eventualmente, adentrando uma mata mais fechada, onde árvores frondosas criavam um túnel verde sobre o caminho. Helena observava tudo pela janela com atenção silenciosa. Era a primeira vez que se afastava tanto de São Sebastião do Morro Alto. Tinha passado a vida inteira naquela cidade pequena e sufocante, onde todos sabiam de todos, onde os mesmos rostos apareciam nas mesmas ruas todos os dias, onde não havia segredos nem escapatória. Agora estava indo para um lugar novo, um lugar onde ninguém a conhecia, onde ninguém sabia sua história, onde ela poderia talvez ser apenas Helena, sem os rótulos, sem as cicatrizes visíveis, sem o peso constante de julgamentos alheios. O barão não falou mais durante a viagem. Permaneceu recostado no banco, o chapéu puxado ligeiramente para frente cobrindo os olhos, mas Helena tinha certeza de que ele não estava dormindo, apenas pensando, ou talvez não pensando em nada, apenas existindo naquele silêncio confortável de quem não tem necessidade de preencher cada momento com palavras. Finalmente, a carruagem começou a subir uma colina suave. Árvores deram lugar a pastagens cercadas, onde vacas e cavalos pastavam tranquilamente. Ao longe, Helena pôde ver uma construção grande e branca, aninhada no topo da elevação, cercada por jardins e árvores ornamentais. "Chegamos", o barão anunciou, endireitando-se no banco e ajeitando o chapéu. A fazenda Três Corações era impressionante. A casa principal era uma construção colonial de 2 andares, com paredes caiadas de branco imaculado e telhado de telhas vermelhas. Uma varanda larga circundava todo o térreo, sustentada por colunas grossas de madeira escura. Janelas altas com venezianas azuis se alinhavam simetricamente na fachada, e na frente havia um jardim formal com canteiros de flores, um chafariz de pedra no centro e palmeiras imperiais flanqueando a entrada. Atrás da casa principal, Helena podia ver outras construções. A senzala grande onde os escravizados viviam, depósitos de café, estábulos, uma capela pequena com sino no telhado e, mais além, se estendendo até onde a vista alcançava, os cafezais em fileiras ordenadas que pareciam ondular com a brisa. Era um mundo próprio, uma pequena cidade particular, isolada e autossuficiente. A carruagem parou na entrada principal. O cocheiro desceu rapidamente e abriu a porta, ajudando primeiro Helena e depois o barão a descer. Helena ficou parada no pátio de pedras irregulares, olhando para a casa imponente à sua frente. Sentiu-se minúscula, insignificante, completamente fora de lugar naquele cenário de riqueza e poder. "Venha", o barão disse, já subindo os degraus da varanda. "Vou te apresentar a casa." Helena o seguiu, seus sapatos velhos fazendo barulho seco nas tábuas largas da varanda. A porta principal era de madeira maciça, entalhada com desenhos elaborados de folhas e flores. O barão a abriu sem cerimônia e entrou. O interior da casa principal era fresco e escuro, um alívio bem-vindo depois do calor da viagem. O chão era de tábuas largas de madeira envernizada, polidas até brilhar. As paredes eram caiadas de branco, decoradas com pinturas de paisagens campestres em molduras douradas. Um lustre de cristal pendia do teto alto do hall de entrada, captando a luz que entrava pelas janelas e espalhando pequenos arco-íris pelas paredes. Helena entrou devagar, quase com medo de pisar muito forte e quebrar algo. Tudo ali era grande, limpo, organizado. O tipo de casa que ela só tinha visto de fora, passando de longe, imaginando como seria a vida das pessoas que moravam em lugares assim. "A casa tem 18 cômodos no total", o barão explicou, tirando o chapéu e pendurando-o num cabideiro de madeira ao lado da porta. 8 quartos no andar de cima, sala de estar, sala de jantar, biblioteca, escritório, cozinha e despensa no térreo. Há também os quartos dos empregados nos fundos, separados da casa principal. Ele começou a caminhar pelo corredor largo, e Helena o seguiu, seus olhos tentando absorver tudo ao mesmo tempo. Móveis de madeira escura e pesada enchiam cada cômodo.
Havia sofás estofados de veludo verde na sala de estar, uma mesa de jantar que facilmente acomodaria 20 pessoas, estantes cheias de livros encadernados em couro na biblioteca. Há 17 empregados fixos na casa, o barão continuou, sua voz ecoando levemente no corredor. Cozinheiras, arrumadeiras, lavadeiras. Nos cafezais e nas outras instalações trabalham mais de 100 pessoas, entre livres e escravizados. Mas você não precisa se preocupar com eles. Seu trabalho é apenas com as crianças e com a organização da casa. Helena assentiu, embora sua cabeça estivesse girando com todas as informações. 17 empregados, mais de 100 trabalhadores. Era um mundo completamente diferente de tudo que ela conhecia. Eles subiram uma escada larga que levava ao segundo andar. Os degraus rangiam suavemente sob seus pés. No corredor superior, várias portas se alinhavam de cada lado. Os quartos das crianças ficam nesta ala, o barão indicou apontando para as portas à esquerda. Seu quarto será no fim do corredor, ao lado do quarto da minha filha mais velha, Gabriela. Assim você pode ouvi-la se ela precisar de algo durante a noite. Ele abriu a última porta do corredor e entrou. Helena o seguiu e parou na soleira, observando. O quarto era simples, mas infinitamente melhor do que qualquer coisa que ela tinha tido antes. Uma cama de solteiro com colchão de palha e colcha branca limpa. Uma cômoda de madeira com 3 gavetas e um espelho oval pendurado acima. Uma cadeira de balanço perto da janela. Uma bacia de porcelana branca com jarro para água sobre um suporte de ferro. Cortinas de algodão cru nas janelas que davam para os jardins dos fundos. Era espaçoso, limpo, privado. "Serve?" o barão perguntou. Helena assentiu, incapaz de falar. Sua garganta estava apertada com uma emoção que ela não conseguia nomear. Não era gratidão, exatamente. Era mais como descrença, como se ela estivesse esperando acordar a qualquer momento e descobrir que tudo aquilo era um sonho cruel. "Pode colocar suas coisas na cômoda", o barão disse. "Descanse um pouco. Lave o rosto. O jantar é às 6 horas. Eu vou apresentá-la às crianças nessa hora." Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Helena ficou parada no meio do quarto por longos minutos, apenas respirando. Depois, lentamente, foi até a janela e a abriu. O ar fresco da tarde entrou, trazendo o cheiro de terra molhada e café. Lá fora, ela podia ver os jardins bem cuidados, um pomar de laranjeiras além, e mais distante ainda, as montanhas azuladas que cercavam o vale. Era bonito, tranquilo, silencioso. Ela se sentou na cama, testando a firmeza do colchão. Bom, melhor do que o que tinha em casa, que estava tão gasto que ela podia sentir as ripas de madeira embaixo. Abriu sua trouxa e começou a tirar suas coisas. Os 3 vestidos foram pendurados num cabideiro atrás da porta. A roupa de baixo foi guardada numa gaveta. O xale foi dobrado e colocado no fundo da cômoda. Os sapatos velhos ficaram embaixo da cama. Por último, ela pegou o medalhão de prata com o retrato da mãe. Ficou olhando para ele por um longo tempo, passando o polegar sobre a superfície fria do metal. Depois, sem cerimônia, guardou-o no fundo da gaveta, embaixo das roupas, e fechou firmemente. Algumas coisas era melhor deixar enterradas. Às 6 horas em ponto, Helena desceu as escadas. Tinha lavado o rosto e as mãos na bacia do quarto, arrumado o cabelo o melhor que pôde e trocado o vestido de viagem por outro um pouco menos amassado. Ainda assim, sentia-se deslocada, inadequada para aquele ambiente de luxo. Vozes vinham da sala de jantar. Vozes infantis, algumas agudas, outras mais graves, todas falando ao mesmo tempo numa confusão alegre de sons. Helena parou na porta da sala, observando. A mesa de jantar estava posta com toalha branca e louça fina. 5 crianças estavam sentadas ao redor dela, em vários estágios de agitação. O barão Henrique estava sentado à cabeceira, observando com expressão paciente, mas cansada. A mais velha era claramente Gabriela, uma moça de 15 anos com cabelos castanhos presos num coque baixo e vestido azul com gola de renda. Tinha o rosto comprido do pai e a mesma expressão séria. Estava sentada ereta, as mãos cruzadas no colo, observando os irmãos mais novos com desaprovação silenciosa. Ao lado dela, um menino de uns 13 anos, magro e comprido,
com o rosto cheio de espinhas da adolescência. Devia ser Miguel, o mais velho dos meninos. Ele cutucava o irmão mais novo com o cotovelo, provocando-o de alguma forma que Helena não conseguia entender. O irmão do meio parecia ter uns 10 anos. Cabelos escuros despenteados, camisa para fora das calças, joelhos arranhados visíveis abaixo da barra das calças curtas. Estava fazendo caretas para Miguel, tentando revidar as provocações. A menina menor, sentada em uma cadeira com almofadas para alcançar a mesa, não devia ter mais que 7 anos. Tinha cachos loiros amarrados com fitas cor-de-rosa e vestido branco engomado. Balançava as pernas debaixo da mesa, cantarolando baixinho alguma melodia inventada. E o mais novo, um menino de 5 anos, estava praticamente deitado sobre a mesa, tentando alcançar uma cesta de pães que estava fora de seu alcance. Tinha bochechas rechonchudas e cabelo claro cortado curto. "Crianças!" A voz do barão cortou o barulho como uma lâmina. Imediatamente todos ficaram em silêncio, voltando-se para olhá-lo. "Temos uma visita." 5 pares de olhos se viraram para Helena, parada na porta. Ela deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas na frente do corpo, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. "Esta é Helena", o barão anunciou. "Ela vai morar aqui conosco a partir de hoje. Vai cuidar de vocês, ajudar a manter a casa organizada e garantir que vocês não destruam tudo enquanto eu estou trabalhando." A última parte foi dita com um toque de humor seco que fez Miguel sorrir rapidamente antes de recuperar a compostura. "Helena", o barão continuou gesticulando para cada criança por vez, "estes são meus filhos. Gabriela, 15 anos. Miguel, 13. Paulo, 10. Clara, 7. E o pequeno demônio tentando roubar pão é Antônio, 5 anos. "Eu não sou demônio", Antônio protestou imediatamente, sua voz aguda e indignada. "Sente-se direito então", o barão ordenou calmamente. Antônio obedeceu imediatamente, embora com cara amarrada. Helena deu um passo à frente, tentando sorrir. "É um prazer conhecer todos vocês." Silêncio constrangedor. As crianças a observavam com expressões variadas. Gabriela parecia cética. Miguel, curioso. Paulo, desinteressado. Clara, tímida. Antônio continuava fazendo bico. "Ela vai ser nossa nova mãe?" Clara perguntou de repente, sua voz pequena e esperançosa. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. O barão limpou a garganta. "Não, Clara. Ela vai cuidar de vocês, mas não é. Ela não vai substituir sua mãe." "Então o que ela é?" Miguel perguntou, não de forma rude, mas genuinamente confuso. Boa pergunta, Helena pensou. O que exatamente ela era? Empregada? Governanta? Prisioneira bem tratada? "Ela é Helena", o barão respondeu simplesmente. "E vocês vão tratá-la com respeito, está claro?" Murmúrios de concordância ao redor da mesa. "Ótimo. Agora podemos jantar." O jantar foi servido por 2 empregadas vestidas de preto com aventais brancos. Sopa de legumes para começar, seguida de frango assado com batatas e verduras refogadas. Para Helena, acostumada com refeições simples de feijão, arroz e às vezes um pouco de carne seca, aquilo era um banquete. Ela foi colocada para sentar ao lado de Clara, que a observava com olhos grandes e curiosos por baixo dos cachos loiros. Do outro lado estava Paulo, que a ignorava completamente, mais interessado em empurrar as verduras para a borda do prato numa tentativa de escondê-las. "Você é de onde?" Gabriela perguntou de repente, sua voz educada, mas fria. "De São Sebastião do Morro Alto", Helena respondeu, tomando cuidado para usar os talheres corretamente. Tinha observado como o barão segurava o garfo e a faca e tentava imitar. "Nunca ouvi falar", Gabriela comentou como se isso diminuísse o lugar de alguma forma. "É uma cidade pequena, há alguns dias de viagem daqui." "E sua família? Eles deixaram você vir assim sozinha?" A moça continuou investigando com o tom de quem já sabia que havia uma história ali e estava determinada a descobri-la. Helena hesitou. Sentiu os olhos do barão sobre ela, observando como responderia. "Minha família achou melhor assim", ela disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. "Melhor como?" Miguel se intrometeu, interessado agora. "Miguel", a voz do barão carregava um aviso. "Só estou perguntando, pai. E eu estou dizendo para você comer e parar de fazer perguntas que não são da sua conta."
Miguel voltou sua atenção para o prato, mas Helena podia ver que ele ainda estava curioso. Todos estavam. Ela era uma estranha, uma intrusa no pequeno mundo deles. Obviamente iam querer saber quem ela era, de onde vinha, por que estava ali. Você sabe fazer doces? Clara perguntou de repente, mudando completamente o assunto. Helena piscou, surpresa. Alguns. Cocada, doce de leite. A mamãe fazia brigadeiro, Clara disse, sua voz ficando melancólica. Todo domingo, com chocolate de verdade que vinha de Santos. Um silêncio desconfortável se instalou na mesa. Gabriela fechou os olhos brevemente. Miguel parou de mastigar. Paulo ficou imóvel. Até Antônio pareceu sentir o peso do momento e ficou quieto. Sua mãe devia ser muito especial, Helena disse suavemente. Era, Gabriela respondeu, sua voz afiada. Ela era insubstituível. A mensagem implícita era clara. Não tente tomar o lugar dela. Não tente ser ela. Você nunca será boa o suficiente. Helena assentiu devagar. Eu imagino que sim. Não estou aqui para substituir ninguém, apenas para ajudar no que for necessário. Gabriela a estudou por um longo momento, como se avaliando a sinceridade das palavras. Então, aparentemente satisfeita, voltou a comer. O resto do jantar transcorreu em silêncio relativo, quebrado apenas por pedidos educados para passar sal ou água, e pela tagarelice ocasional de Antônio, que parecia incapaz de ficar quieto por muito tempo. Helena comeu devagar, observando como as crianças interagiam entre si, como Gabriela assumia automaticamente o papel de mãe substituta, cortando a carne de Antônio, lembrando Clara de usar o guardanapo, como Miguel provocava Paulo com cutucões discretos embaixo da mesa, como o barão observava todos com aquela expressão distante e cansada, como se estivesse presente fisicamente, mas mentalmente, a quilômetros de distância. Era uma família quebrada, percebeu, funcionando, mas rachada. Faltava algo ali, algo fundamental, e todos sentiam o buraco, mas ninguém sabia como preenchê-lo. Depois do jantar, as empregadas trouxeram sobremesa, pudim de leite com calda de goiaba. Antônio devorou o dele em segundos e imediatamente pediu mais. Gabriela repreendeu-o por falta de modos. Posso ser dispensada, pai? Gabriela perguntou quando terminou sua sobremesa. Tenho lição de bordado para terminar. Pode, mas leve Clara com você para dar banho. Eu não quero banho. Clara protestou imediatamente. Não me interessa o que você quer, Gabriela respondeu com firmeza, pegando a mão da irmã mais nova. Vamos. Clara fez beicinho, mas obedeceu, sendo arrastada a escada acima por Gabriela. Eu também posso ir, pai? Miguel perguntou. Pode. Mas lembre-se, acordamos cedo amanhã. Você vem comigo inspecionar os cafezais. O rosto de Miguel se iluminou. Sério. Você já tem 13 anos. Está na hora de começar a aprender o negócio da família. Miguel saiu praticamente correndo, empolgado demais para lembrar de pedir licença corretamente. Paulo escorregou da cadeira sem dizer nada e desapareceu em direção aos fundos da casa. Sobraram apenas o barão, Helena e Antônio, que estava tentando raspar os últimos restos de pudim da tigela com o dedo. Antônio, o barão disse cansadamente, use a colher. A colher não alcança, Antônio argumentou com lógica infantil irrefutável. O barão suspirou profundamente e passou a mão pelo rosto. Parecia 10 anos mais velho de repente. Helena se levantou e foi até Antônio. Pegou a colher, inclinou a tigela ligeiramente e raspou o resto do pudim para o centro, onde era possível alcançar. Pronto. Agora alcança. Antônio a olhou com olhos arregalados, como se ela tivesse feito mágica. Obrigado, disse baixinho, e comeu o resto do pudim com a colher. Quando terminou, ele desceu da cadeira, limpou a boca no guardanapo, sem precisar ser lembrado, e foi até o pai. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Durma bem. Antônio acenou timidamente para Helena e saiu correndo, seus passos pequenos ecoando no corredor. Ficaram sozinhos na sala de jantar. O barão Henrique permaneceu sentado à cabeceira da mesa, girando lentamente uma taça de vinho tinto entre os dedos. Ele não tinha bebido muito durante o jantar, Helena notou. Apenas alguns goles medidos, como quem bebe por hábito e não por prazer. Helena ficou de pé,
insegura se deveria ir embora ou esperar permissão para se retirar. As regras daquela casa ainda eram um mistério para ela. "Sente", o barão disse, gesticulando para a cadeira que Gabriela tinha ocupado. Não foi um pedido. Foi uma ordem suave, mas ainda assim, uma ordem. Helena obedeceu, sentando na ponta da cadeira, as mãos cruzadas no colo. O silêncio se estendeu. O barão continuou observando seu vinho como se contivesse respostas para perguntas que ele não tinha feito. "Eles não são crianças fáceis", ele disse finalmente, sem levantar os olhos da taça. "Eu não esperava que fossem", Helena respondeu honestamente. "Gabriela é difícil porque cresceu rápido demais. Teve que assumir responsabilidades que não deveria ter nessa idade. Virou mãe dos irmãos antes de ter chance de ser apenas criança." Ele tomou um gole de vinho. "Ela ressente isso. E ressente qualquer pessoa que tente tirar essa responsabilidade dela, porque agora é tudo que ela conhece." Helena assentiu devagar, começando a entender a frieza da moça. "Miguel é inteligente demais para o próprio bem. Faz perguntas demais, questiona demais. Vai dar um fazendeiro excelente um dia se não se meter em encrenca antes." Um sorriso fantasmagórico passou pelos lábios do barão. "Paulo é complicado. Quieto demais. Guarda tudo dentro. Não sei o que se passa na cabeça dele metade do tempo." "E Clara e Antônio?" Helena perguntou suavemente. "Clara lembra demais a mãe. O rosto, os gestos, até a voz às vezes." O barão fechou os olhos brevemente. "É difícil olhar para ela. Antônio mal se lembra da mãe. Tinha 2 anos quando ela morreu. Ele é o mais fácil em certo sentido, mas também o mais carente." Ele terminou o vinho e colocou a taça de lado. "Não espero que você os ame", disse, finalmente olhando diretamente para Helena. "Não espero que você seja mãe deles, mas preciso que você esteja presente, que preste atenção, que perceba quando algo está errado, que me avise quando eu precisar intervir." "Eu posso fazer isso", Helena disse. "Pode?" "Sim, senhor." O barão a estudou por um longo momento, aqueles olhos escuros e penetrantes vasculhando seu rosto como se tentasse ler algo escrito em código. "Por que você não discutiu?" ele perguntou de repente. Helena piscou, confusa. "Perdão?" "Na praça. Quando seu pai te vendia. Você não gritou, não chorou, não implorou, apenas ficou lá, parada. Por quê?" Helena desviou o olhar, seus dedos apertando a saia no colo. Era uma pergunta que ela não esperava, e não tinha certeza se queria responder. Mas algo na forma como o barão perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade genuína, fez com que as palavras saíssem. "Porque não adiantaria", disse simplesmente. "Gritar, chorar, implorar, nada disso mudaria o que estava acontecendo. Então, guardei minha dignidade. Foi a única coisa que ainda tinha controle." O barão assentiu devagar, como se ela tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. "Você é mais forte do que parece", ele comentou. "Não sou forte, senhor. Apenas cansada demais para lutar batalhas que já estão perdidas." Um silêncio pesado caiu entre eles. Helena podia ouvir o tic-tac distante de um relógio de parede em algum lugar da casa. Vozes abafadas vinham do andar de cima. Provavelmente Gabriela ainda batalhando para colocar Clara na cama. "Pode se retirar", o barão disse finalmente. "Amanhã começamos cedo. Café às 6 da manhã. As crianças tomam café da manhã às 7. Gabriela pode te mostrar a rotina da casa." Helena se levantou, fez uma pequena reverência, algo que tinha visto em livros e que parecia apropriado, e se virou para sair. "Helena." Ela parou, olhando por cima do ombro. "Bem-vinda à Fazenda Três Corações." Foram as primeiras palavras gentis que alguém lhe dirigiu o dia inteiro. Helena sentiu sua garganta apertar novamente, aquela emoção estranha e indefinível subindo. "Obrigada, senhor." Ela subiu as escadas lentamente, cada degrau rangendo suavemente. No corredor do 2º andar, podia ouvir Gabriela ainda conversando com Clara, sua voz paciente, mas firme. De outro quarto vinha o som de Miguel e Paulo discutindo sobre algo em voz baixa. Helena entrou em seu quarto e fechou a porta. Apoiou-se contra ela por um momento, apenas respirando. Então foi até a janela e a abriu. A noite estava fresca, cheia de sons. Grilos cantando, o vento nas árvores, o latido distante de um cachorro.
O céu estava estrelado, mais estrelas do que ela conseguia contar, brilhando como diamantes espalhados em veludo preto. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade, ainda não, mas era a ausência de desespero. E por enquanto, isso era suficiente. Os primeiros dias na fazenda Três Corações passaram numa névoa de aprendizado e ajuste. Helena acordava com o canto dos galos, antes mesmo do sol nascer, e já encontrava a casa inteira em movimento. As empregadas começavam o dia antes de todos, acendendo os fogões a lenha, preparando café, aquecendo água para os banhos matinais. Gabriela a encontrou na primeira manhã batendo educadamente na porta, às 6 horas em ponto. "Vou te mostrar como as coisas funcionam aqui", anunciou sem preâmbulos, já vestida e arrumada como se estivesse prestes a receber visitas importantes. Helena a seguiu numa tour rápida pela casa. A cozinha enorme nos fundos, com 2 fogões a lenha e uma despensa do tamanho de um quarto pequeno. A lavanderia externa, onde 4 mulheres já trabalhavam sobre tanques de pedra, esfregando roupas em água ensaboada. O galinheiro, o chiqueiro, a horta, o pomar. "Os meninos tomam café às 7, Gabriela explicou, enquanto caminhavam de volta para a casa principal. O pai geralmente já saiu para os cafezais nesse horário. Eu supervisiono o café da manhã das crianças menores. Depois disso, Miguel tem aulas com um professor particular que vem 3 vezes por semana. Paulo deveria ter também, mas ele foge sempre que pode." Helena absorvia tudo, tentando memorizar cada detalhe. Clara e Antônio brincam no quintal pela manhã. Alguém precisa ficar de olho neles. Antônio tem tendência a se meter em encrencas. Gabriela franziu o senho. "Semana passada ele quase caiu no poço tentando pegar um sapo." "Vou prestar atenção", Helena prometeu. À tarde, Clara tem lições de piano. Antônio deveria estar aprendendo o alfabeto, mas ele se recusa a sentar quieto tempo suficiente para aprender qualquer coisa. Gabriela suspirou, soando muito mais velha do que seus 15 anos. "De qualquer forma, essas são suas responsabilidades agora. Eu tenho meus próprios estudos para me preocupar." Havia um tom de alívio na voz dela. E também algo parecido com ressentimento. Como se ela estivesse grata por ter a carga aliviada, mas ao mesmo tempo irritada por precisar dessa ajuda. O café da manhã foi uma affaire caótica. Antônio derramou leite na camisa. Clara recusou-se a comer os ovos porque eles estavam me olhando. Paulo comeu tudo em silêncio e desapareceu antes de alguém poder dizer qualquer coisa. Miguel devorou comida suficiente para 3 pessoas e saiu correndo, já atrasado para encontrar o pai. Helena tentava ajudar, mas sentia-se desajeitada, inútil. Não sabia onde ficavam as coisas. Qual criança tinha quais manias, como lidar com birras. Tudo era novo, estranho, overwhelming, mas ela não desistiu. Seguiu Antônio pelo quintal, quando ele decidiu que precisava explorar a floresta além da cerca. Convenceu Clara a comer pelo menos um pedaço de pão com geleia. Encontrou Paulo escondido no celeiro, lendo um livro surrado sobre navegação marítima. "Você gosta de navios?" Helena perguntou suavemente, sentando-se num fardo de feno perto dele. Paulo deu de ombros, não levantando os olhos do livro. "Eu costumava imaginar que navegava." Helena continuou, observando a poeira dançar nos raios de sol que entravam pelas frestas da parede. "Quando as coisas ficavam difíceis em casa, eu fechava os olhos e fingia que estava num barco indo para longe, para algum lugar onde ninguém me conhecia." Paulo finalmente levantou os olhos para ela. "E funcionava?" "Não", Helena admitiu honestamente, "mas fazia eu me sentir melhor por um tempo." Paulo assentiu devagar, como se entendesse perfeitamente. Então voltou ao livro, mas Helena notou que ele não mandou ela embora. Era progresso. A primeira semana foi difícil, a segunda foi ainda pior. Helena sentia-se constantemente fora de lugar, constantemente inadequada. Gabriela corrigia-a o tempo todo, apontando erros, mostrando o jeito certo de fazer as coisas. Os meninos a ignoravam na maior parte do tempo. Clara oscilava entre grudenta e distante. Apenas Antônio parecia genuinamente feliz com sua presença. Ele a seguia pela casa como um patinho, fazendo perguntas intermináveis sobre tudo. "Por que o céu é azul? Por que as galinhas não voam? Por que eu tenho que tomar banho
Se vou ficar sujo de novo amanhã? Helena respondia o melhor que podia, com paciência infinita que ela não sabia que possuía. Foi no final da segunda semana que aconteceu a primeira pequena vitória. Clara acordou no meio da noite chorando. Helena, que ainda estava acordada olhando pela janela e pensando em tudo e nada ao mesmo tempo, ouviu os soluços através da parede fina que separava os quartos. Ela esperou alguns minutos, achando que Gabriela iria até lá. Mas nenhum som veio do quarto da moça mais velha. Ela devia estar dormindo pesado, ou fingindo não ouvir. Helena se levantou, colocou o xale sobre os ombros e atravessou o corredor descalça. Bateu suavemente na porta de Clara. "Entre", a vozinha respondeu entre soluços. Clara estava sentada na cama, abraçada a uma boneca de pano, lágrimas escorrendo pelo rosto corado. Seu quarto era decorado com rosas cor-de-rosa e brancas, cortinas de renda, móveis pintados de branco. Um quarto de princesa para uma menina que havia perdido seu reino. "O que houve?" Helena perguntou suavemente, sentando na beira da cama. "Tive um sonho ruim", Clara soluçou. "A mamãe estava chamando por mim, mas eu não conseguia achá-la. Eu procurava e procurava, mas ela sumia toda vez que eu chegava perto." Helena sentiu seu coração apertar. "Foi só um sonho, querida." "Eu sei." Clara limpou o nariz na manga da camisola, mas parecia tão real, e agora não consigo parar de pensar nela. "Quer me contar sobre sua mãe?" Helena perguntou. Talvez não fosse a coisa certa a dizer, mas as palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Clara piscou, surpresa. "Você quer ouvir?" "Claro." E então, Clara falou. Falou sobre como a mãe cheirava a rosas e baunilha, como ela cantava canções de ninar em francês, como fazia brigadeiros todo domingo e deixava Clara lamber a colher, como ela ria alto, sem se preocupar se era comportamento adequado para uma dama, como ela abraçava forte, como se quisesse prender Clara dentro dela para sempre. Helena escutou tudo, apenas acenando e fazendo pequenos sons de encorajamento. Não tentou comparar, não tentou consolar com platitudes vazias. Apenas escutou. Quando Clara finalmente parou de falar, seus olhos estavam secos e sua respiração tinha voltado ao normal. Ela ainda segurava a boneca de pano com força, mas não parecia mais tão perdida. "Obrigada por ouvir", ela disse baixinho, sua voz rouca de tanto chorar. "Sempre que precisar falar sobre ela, eu vou ouvir", Helena prometeu, ajeitando os cachos loiros que tinham escapado das tranças. Sua mãe parecia ser uma pessoa muito especial. Era. Clara concordou. Depois hesitou. "Helena, sim, você acha que está tudo bem se eu gostar de você, mesmo ainda amando minha mãe?" A pergunta atravessou Helena como uma flecha. Ela teve que engolir o nó na garganta antes de responder. "Eu acho que seu coração é grande o suficiente para amar muitas pessoas", disse suavemente. "Amar alguém novo não significa que você está esquecendo quem já se foi. Significa que você está permitindo que coisas boas entrem na sua vida de novo." Clara pensou sobre isso por um momento. Então assentiu devagar. "Acho que sim." Helena a ajudou a se deitar novamente, puxando as cobertas até o queixo. "Consegue dormir agora?" "Acho que sim." Clara bocejou, os olhos já ficando pesados. "Helena, você pode deixar a vela acesa? Só um pouquinho." "Claro." Helena ajustou a vela na mesinha de cabeceira para que desse luz suficiente sem ser forte demais, e saiu do quarto em silêncio. No corredor encontrou Gabriela parada na porta de seu próprio quarto, observando. Ela estava em camisola, os cabelos soltos nos ombros, fazendo-a parecer mais jovem e vulnerável. "Eu ouvi ela chorando", Gabriela disse na defensiva, mas estava cansada demais para levantar. "Eu entendo", Helena respondeu sem julgamento. "Eu sempre tenho que ser a forte", Gabriela continuou, como se Helena não tivesse falado. "Sempre tenho que estar presente, sempre cuidar de todo mundo. Mas às vezes eu também quero que alguém cuide de mim. Às vezes eu também quero chorar e ter alguém que me escute." Havia uma súplica escondida naquelas palavras, um pedido de ajuda disfarçado de explicação. Helena deu um passo à frente. "Você não precisa ser forte o tempo todo, Gabriela, não sozinha." Os olhos da moça brilharam com lágrimas não derramadas. "Eu não sei como ser de outro jeito." "Então aprenda", Helena disse gentilmente. "Deixe eu ajudar."
Não para te substituir, mas para dividir o peso. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento. Então, quase imperceptivelmente, assentiu. Foi um começo pequeno, mas era um começo. As semanas se transformaram em meses. O inverno deu lugar à primavera, e com ele veio uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica da casa. Helena encontrou seu lugar aos poucos. Descobriu que tinha jeito com Antônio, que respondia bem à sua paciência infinita. Descobriu que Clara confiava nela de uma forma que não confiava em mais ninguém, compartilhando segredos sussurrados e medos noturnos. Descobriu que Paulo, embora ainda quieto, aceitava sua presença no celeiro onde ele se escondia com seus livros. Miguel era mais difícil. Ele era esperto, desconfiado, sempre testando limites, mas até ele eventualmente relaxou, especialmente depois que Helena provou que conseguia acompanhar suas discussões sobre política, economia e o futuro do café no Brasil. E Gabriela lentamente baixou suas defesas. Não completamente, não de uma vez, mas aos poucos ela começou a pedir ajuda em vez de fazer tudo sozinha. Começou a admitir quando estava cansada. Começou a agir como a adolescente que deveria ser, em vez da adulta prematura que tinha sido forçada a se tornar. O barão Henrique observava tudo de longe. Ele passava a maior parte do tempo nos cafezais ou no escritório, cuidando dos negócios da fazenda. Mas Helena percebia que ele prestava atenção. Notava quando as crianças estavam mais calmas, quando sorrisos genuínos começavam a aparecer com mais frequência, quando a casa começava a sentir menos como um mausoléu e mais como um lar. Ele não fazia elogios. Não era homem de muitas palavras, mas às vezes, quando seus caminhos se cruzavam nos corredores, ele dava um aceno de cabeça, um reconhecimento silencioso, uma aprovação implícita. Era o suficiente. Uma tarde, Helena estava na horta ajudando a colher tomates quando ouviu gritos vindos do quintal. Deixou a cesta cair e correu. Encontrou Antônio no chão, segurando o joelho e chorando aos berros. Paulo estava ao lado dele, pálido e assustado. Miguel corria em direção à casa, gritando pelo pai. O que aconteceu? Helena se ajoelhou ao lado de Antônio, suas mãos já examinando o ferimento. Ele caiu da árvore, Paulo explicou rapidamente. Estava tentando pegar um ninho e o galho quebrou. O joelho de Antônio estava sangrando bastante, mas não parecia ser nada grave, talvez alguns pontos. Helena o pegou no colo com cuidado e o carregou para dentro da casa. Dói, dói, dói! Antônio soluçava contra seu ombro. Eu sei, querido, eu sei. Mas vamos cuidar de você, está bem? Na cozinha, ela o colocou sobre a mesa e mandou uma das empregadas buscar água limpa, panos e o kit de primeiros socorros que ela sabia que ficava no armário do escritório. O barão chegou correndo minutos depois, Miguel logo atrás. O que houve? Sua voz estava tensa, preocupada. Ele caiu da árvore. Helena explicou calmamente, já limpando o ferimento com água morna. O corte é profundo, mas limpo. Vai precisar de alguns pontos. Eu chamo o médico. Não precisa, Helena disse com mais confiança do que sentia. Eu consigo fazer. O barão hesitou, depois assentiu. Você tem certeza? Sim, e ela tinha. Não sabia de onde vinha aquela certeza, mas estava lá. Talvez de anos vendo sua mãe cuidar de ferimentos na vila. Talvez de instinto puro, talvez de necessidade. Ela costurou o joelho de Antônio com mãos firmes, enquanto o menino mordia um pedaço de pano e chorava quietinho. O barão segurou a mão do filho, murmurando palavras de encorajamento. Quando terminou, ela enfaixou o joelho com cuidado e deu a Antônio um pedaço de rapadura para sugar. Pronto. Ela sorriu, limpando o suor da testa. Você foi muito corajoso. Antônio soluçou uma última vez. Depois olhou para ela com olhos vermelhos e inchados. Você não vai embora, vai? A pergunta pegou todos de surpresa. O barão ficou imóvel. Miguel e Paulo, que estavam observando da porta, trocaram olhares. Por que eu iria embora? Helena perguntou suavemente. Todo mundo vai embora, Antônio disse com a lógica brutal das crianças pequenas. A mamãe foi embora. A irmã Benedita, que cuidava da gente, foi embora. Todo mundo sempre vai embora. Helena olhou para o barão, buscando orientação. Ele estava observando-a com aquela expressão indecifrável, esperando para ver o que ela diria.
Ela voltou sua atenção para Antônio e pegou as mãozinhas dele entre as suas. Eu não vou a lugar nenhum, prometeu. Este é meu lar agora. Vocês são minha família agora. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. E no momento em que foram ditas, Helena percebeu que eram verdade. Em algum momento dos últimos meses, sem ela perceber, aquelas crianças tinham deixado de ser apenas responsabilidades. Tinham se tornado importantes. Tinham se tornado suas. Antônio a abraçou com força, seu rosto enterrado em seu ombro. Helena olhou por cima da cabeça dele e seus olhos encontraram os do barão. Algo passou entre eles naquele momento. Algo que nenhum dos dois tinha palavras para descrever. Depois do incidente com Antônio, algo mudou. Não drasticamente, não da noite para o dia. Mas havia uma diferença sutil no ar, na forma como as pessoas se moviam pela casa, na forma como olhavam umas para as outras. As crianças começaram a chamar Helena espontaneamente quando precisavam de algo. Clara não procurava mais Gabriela primeiro, quando tinha pesadelos. Paulo mostrava seus livros novos para ela antes de mostrar para qualquer outra pessoa. Miguel a incluía em suas discussões filosóficas durante o jantar. Até Gabriela, orgulhosa e independente Gabriela, começou a pedir conselhos sobre bordado, sobre livros, sobre coisas que ela nunca admitiria não saber sozinha. E Antônio a tinha adotado completamente. Minha Helena, ele a chamava, como se ela fosse uma posse preciosa. Seguia-a por toda parte, contava-lhe segredos importantes sobre pedras interessantes que encontrava e formigas que via carregar folhas. O barão Henrique também mudou, embora de maneiras mais sutis. Ele começou a tomar café da manhã com a família mais frequentemente, em vez de sair antes do amanhecer. Começou a fazer perguntas sobre o dia das crianças durante o jantar. Começou a sorrir mais, pequenos sorrisos raros, mas genuínos. E começou a procurar Helena. Não de forma óbvia, não de maneira inadequada, mas ele encontrava razões para conversar com ela. Perguntava sua opinião sobre decisões relacionadas às crianças. Pedia conselhos sobre como lidar com o temperamento difícil de Miguel ou o silêncio de Paulo. Uma noite, meses depois de Helena ter chegado, o barão a encontrou na biblioteca. Ela estava procurando um livro para ler para Clara antes de dormir. Desculpe incomodar, ele disse da porta. Helena se virou surpresa. Não está incomodando, senhor. Estava apenas procurando algo apropriado para Clara. Ela está ficando entediada com as fábulas infantis. Tente esse. O barão caminhou até uma prateleira específica e tirou um volume encadernado em couro verde. São contos de fadas franceses. Minha esposa costumava ler para Gabriela quando ela era pequena. Helena pegou o livro com cuidado, como se fosse algo precioso. Que era? Obrigada. Clara vai adorar. Silêncio caiu entre eles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que estão à vontade uma com a outra. Eu queria agradecer, o barão disse finalmente. Por quê, senhor? Por tudo. Por ter ficado. Por ter cuidado deles. Por ter tornado esta casa um lar novamente. Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis. Eu não sabia o que esperar quando te trouxe para cá, mas você excedeu qualquer expectativa que eu poderia ter tido. Helena sentiu seu rosto esquentar. Não estava acostumada com elogios. Eu só fiz o que era necessário. Não, você fez muito mais que isso. O barão deu um passo à frente. Você trouxe vida de volta, trouxe sorrisos, trouxe esperança. Ele estava perto agora. Perto o suficiente para ela sentir o cheiro de café e tabaco que sempre o acompanhava. Perto o suficiente para ver os fios grisalhos em suas têmporas, as rugas de expressão ao redor de seus olhos. Senhor, Helena disse suavemente, seu coração começando a bater mais rápido por razões que ela não queria examinar muito de perto. Henrique, ele corrigiu. Meu nome é Henrique, que acho que já passou da hora de você usá-lo. Era um pedido simples, mas carregava peso. Significava igualdade, proximidade, intimidade. Significava uma mudança no relacionamento deles, de empregador e empregada para algo diferente. Algo indefinido. Henrique, Helena repetiu, testando o nome em sua língua. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos e os fez brilhar. Melhor.
Eles ficaram ali na biblioteca iluminada por velas, cercados por livros e silêncio, e algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Não ainda. Junho chegou com suas noites frias e a preparação para a festa de São João, a maior celebração do ano na fazenda. Era tradição que o barão de Castilho oferecesse uma grande festa para todos os trabalhadores da fazenda e suas famílias, além de convidados das fazendas vizinhas. A casa inteira estava em polvorosa. As empregadas limpavam e decoravam cada cômodo. A cozinha produzia montanhas de comida. Pamonha, canjica, pé de moleque, quentão. Uma enorme fogueira estava sendo construída no terreiro em frente à casa. As crianças estavam empolgadas. Clara não parava de falar sobre o vestido novo que Gabriela estava fazendo para ela. Miguel praticava dançar quadrilha com uma das empregadas mais jovens, que ficava vermelha toda vez que ele tropeçava nos próprios pés. Paulo até saiu de seu esconderijo no celeiro para ajudar a decorar. Você vai precisar de um vestido novo também, Gabriela anunciou a Helena uma semana antes da festa. Eu tenho meus vestidos, Helena protestou. Estão perfeitamente adequados. São vestidos de trabalho, Gabriela revirou os olhos. Para a festa de São João você precisa de algo bonito, algo que mostre que você não é apenas mais uma empregada. Mas eu sou. Não, Gabriela disse com firmeza. Você não é. As empregadas dormem nas dependências dos fundos. Você dorme no corredor da família. As empregadas comem na cozinha. Você come conosco. As empregadas não são consultadas sobre decisões. Papai te pergunta sua opinião o tempo todo. Helena abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu, porque Gabriela estava certa. Seu lugar na fazenda tinha mudado de formas que ela não tinha percebido completamente. Então, Gabriela cruzou os braços. Posso fazer um vestido para você ou não? Helena suspirou, derrotada. Pode. O sorriso que Gabriela deu foi genuíno e bonito. Ótimo. Venha, preciso tirar suas medidas. A noite da festa chegou finalmente. A lua cheia brilhava no céu sem nuvens, e a enorme fogueira crepitava alegremente, lançando sombras dançantes por todo o terreiro. Mesas longas estavam carregadas de comida e bebida. Uma pequena banda com viola, sanfona e zabumba tocava músicas animadas. Helena desceu as escadas com cuidado, ainda desconfortável com o vestido novo. Era de algodão fino cor de vinho, com mangas curtas e uma saia que rodava quando ela se movia. Gabriela tinha bordado pequenas flores brancas na gola e nas barras. Era o vestido mais bonito que Helena já tinha possuído. As crianças já estavam lá fora. Clara rodava e rodava no vestido novo de chita amarela, rindo enquanto as saias voavam. Antônio corria atrás das outras crianças, gritando empolgado. Miguel conversava com alguns rapazes mais velhos, tentando parecer adulto. Paulo até estava dançando, embora de maneira rígida e desajeitada. Gabriela estava linda em um vestido azul claro que tinha sido de sua mãe, alterado para caber nela. Seu cabelo estava preso em cachos elaborados, e ela tinha um pouco de ruge nas bochechas. E então, Helena viu Henrique. Ele estava perto da fogueira, conversando com alguns fazendeiros vizinhos. Vestia calças escuras e camisa branca com colete, o cabelo penteado para trás. A luz do fogo dançava em seu rosto, suavizando as linhas duras, fazendo-o parecer mais jovem. Como se sentindo o olhar dela, ele se virou. Seus olhos a encontraram através da multidão. Ele parou de falar no meio de uma frase. Apenas olhou para ela, seus olhos escuros refletindo a luz da fogueira. Então ele se desculpou com seus companheiros e atravessou o terreiro em sua direção. Você está linda, ele disse quando chegou perto, a voz ligeiramente rouca. Helena sentiu seu rosto esquentar. Gabriela fez o vestido. Ela insistiu. Lembre-me de agradecer a ela. Henrique não desviou os olhos. Você vai dançar esta noite? Eu não sei dançar quadrilha. Então vou te ensinar. Não foi um pedido, foi uma declaração. E antes que Helena pudesse protestar, ele pegou sua mão e a guiou para onde os outros estavam se formando em pares para a próxima dança. A quadrilha começou com um grito animado do puxador, um homem velho com voz trovejante que comandava os passos. As violas e sanfonas tocaram uma melodia alegre e os pares começaram a se mover. Helena tropeçou imediatamente
Henrique a segurou com firmeza, rindo baixinho. Calma, siga meu comando, esquerda, agora direita, gire. Ela tentou acompanhar, seus pés se embaraçando na saia nova, mas Henrique era paciente, guiando-a através dos movimentos com mãos firmes e instruções suaves. Ao redor deles, outras pessoas dançavam e riam. Helena viu Gabriela dançando com o filho de um fazendeiro vizinho, seu rosto corado de prazer. Miguel rodava Clara com força demais, fazendo a menina gritar de alegria. Paulo dançava sozinho no canto, movendo-se no próprio ritmo. Você está melhorando, Henrique disse sorrindo. Você está mentindo, Helena respondeu, mas estava sorrindo também. Talvez um pouco. A música mudou para algo mais lento. A quadrilha se desfez, e pares se formaram para uma valsa. Henrique não soltou a mão de Helena. Mais uma? Ele perguntou. Ela deveria dizer não. Deveria voltar para perto das crianças, certificar-se de que estavam bem. Deveria lembrar seu lugar, suas responsabilidades. Mas não disse não. Sim. Ele a puxou mais perto, uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela. Começaram a se mover ao som da música lenta e melancólica. Era diferente da quadrilha, mais íntimo, mais pessoal. Helena podia sentir o calor dele através das camadas de roupa. Podia sentir o cheiro de sabão e algo almiscarado, que era apenas dele. Helena, ele disse suavemente, e havia algo em sua voz que fez o coração dela acelerar. Sim? Eu preciso te dizer algo. Antes que ele pudesse continuar, uma voz alta os interrompeu. Barão de Castilho, que surpresa vê-lo dançando! Eles se separaram rapidamente. Um homem gordo com bigodes enormes se aproximava. Uma mulher magricela de cara azeda ao lado dele. Coronel Tavares. Henrique cumprimentou com rigidez educada. Dona Benedita, que bom que puderam vir. Não perderíamos por nada, o coronel respondeu, seus olhos se movendo para Helena com curiosidade óbvia. E quem é esta encantadora senhorita? Henrique hesitou por uma fração de segundo. Esta é Helena. Ela cuida das crianças. A forma como ele disse aquilo, não como uma empregada, mas como uma apresentação formal, não passou despercebida. Os olhos de Dona Benedita se estreitaram. Cuida das crianças, ela repetiu, o tom carregado de significado. Que conveniente. O insulto implícito estava claro. Helena sentiu seu rosto queimar, não de vergonha, mas de raiva. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique falou. Conveniente não é a palavra que eu usaria, disse friamente. Essencial seria mais apropriado. Meus filhos a adoram. Eu confio nela completamente. E qualquer coisa além disso não é da conta de ninguém. O coronel piscou, surpreso com a rispidez. Dona Benedita ficou vermelha. Bem, ela fungou. Não quis ofender. Claro que não, Henrique respondeu, não acreditando nem um pouco. Com licença, mas prometemos uma dança, e a música não vai esperar. Ele pegou a mão de Helena novamente e a guiou para longe, ignorando os sussurros que já começavam a se espalhar entre os convidados mais velhos. Você não precisava fazer isso, Helena murmurou quando estavam fora de alcance. Fazer o quê? Me defender. Agora vão falar ainda mais. Deixe eles falarem, Henrique disse com uma intensidade que a surpreendeu. Eu não me importo com o que pensam. Eles não voltaram a dançar. O momento tinha sido quebrado, mas Henrique não soltou sua mão enquanto caminhavam de volta para perto da fogueira. E Helena não puxou a mão de volta. Os dias seguintes à festa foram estranhos. Havia uma tensão no ar que não estava lá antes. Uma conscientização mútua entre Helena e Henrique que nenhum dos dois sabia muito bem como lidar. Eles se evitavam educadamente. Henrique passava mais tempo nos cafezais. Helena se ocupava obcecada com as crianças e a casa, mas seus caminhos inevitavelmente se cruzavam, e cada encontro era carregado de algo não dito. As crianças notaram, Gabriela especialmente, que observava tudo com olhos perspicazes de quem estava deixando de ser criança. Você e papai brigaram? Ela perguntou a Helena uma tarde, enquanto bordavam juntas na varanda. Não, Helena respondeu, concentrando-se firmemente em seus pontos. Por que pergunta? Porque vocês dois estão agindo estranho, não olham um para o outro, não conversam mais durante o jantar. Gabriela fez uma pausa. Aconteceu algo na festa? Não, Helena mentiu. Nada aconteceu. Mas Gabriela não era tola.
Ela deixou o assunto cair, mas Helena podia sentir o olhar especulativo da moça sobre ela. Uma semana depois da festa, Henrique finalmente procurou Helena. Ela estava no jardim, cortando flores para colocar nos vasos da sala de estar, quando ouviu passos atrás dela. Helena! Ela se virou. Henrique estava ali, as mãos nos bolsos, parecendo desconfortável de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Precisamos conversar, ele disse. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Helena colocou a tesoura e as flores de lado. Então converse. Henrique olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Então deu um passo à frente. Eu não te trouxe para cá para isso, começou. Eu te trouxe porque precisava de alguém para cuidar das crianças. Alguém confiável, alguém que ficasse. Isso era tudo. Eu sei. Mas em algum lugar ao longo desses meses, algo mudou. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o. Você mudou tudo. A casa, as crianças, eu... Henrique, Helena interrompeu suavemente. Não, ele disse com firmeza. Deixe-me terminar. Eu preciso dizer isso. Ela ficou quieta, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Minha esposa morreu há 3 anos. Henrique continuou, a voz ficando rouca. E eu pensei que tinha morrido com ela. Pensei que a parte de mim capaz de sentir algo além de responsabilidade e cansaço tinha sido enterrada junto com ela. Mas então você chegou. Ele deu mais um passo à frente. Estava perto agora, perto o suficiente para tocar. Você, com seu silêncio e sua força, com a forma como olha para as crianças como se fossem preciosas, com a forma como transformou esta casa num lar de novo sem nem tentar. Sua voz caiu para um sussurro, com a forma como me faz sentir vivo pela primeira vez em anos. Helena não conseguia respirar, não conseguia pensar, apenas olhava para ele, para aquele homem que tinha lhe dado um lugar quando ela não tinha nenhum, que tinha lhe dado propósito quando ela achava que não tinha valor. Eu não estou pedindo nada, Henrique disse rapidamente. Não estou fazendo exigências, só preciso que você saiba. Preciso que você saiba que você não é apenas alguém que cuida das crianças. Você se tornou importante para mim. Muito importante. Henrique, Helena disse novamente, e dessa vez sua voz tremeu. Você não precisa dizer nada. Ele recuou um passo. Eu só precisava que você soubesse. Ele se virou para ir embora. Eu também, Helena disse para suas costas. Henrique parou, virando-se lentamente. O quê? Eu também, ela repetiu mais forte agora. Eu também sinto. Você se tornou importante para mim. Você e as crianças. Esta casa, esta vida, tudo isso se tornou importante. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Quando eu cheguei aqui, eu estava quebrada, vazia. Achava que nunca seria nada além da mulher estéril que ninguém queria. Mas você me deu um lugar, me deu propósito. Me fez sentir que talvez eu não fosse completamente inútil, afinal. Você nunca foi inútil, Henrique disse ferozmente. Nunca. Eles estavam muito perto agora. Helena podia ver cada detalhe de seu rosto. As rugas de expressão, a barba que precisava ser aparada, os olhos escuros que a observavam com uma intensidade que fazia seu estômago revirar. O que fazemos agora? Ela sussurrou. Eu não sei, Henrique admitiu, mas sei que não quero que você vá embora. Não quero que isso termine. Nem eu. Lentamente, devagar, como se movendo através de melaço, Henrique levantou a mão e tocou o rosto dela. Apenas tocou, seus dedos calejados ásperos contra sua pele. Helena fechou os olhos, inclinando-se levemente no toque. Helena, ele respirou seu nome como uma oração. E então ele a beijou. Foi um beijo suave, quase hesitante, como se ele tivesse medo de quebrá-la. Os lábios dele eram quentes contra os dela, o toque gentil, mas firme. Helena não tinha sido beijada em anos. Não desde Antônio, seu ex-marido, e aqueles beijos tinham sido diferentes, exigentes, possessivos, raivosos para o final. Este beijo era diferente. Era pergunta e resposta ao mesmo tempo. Era promessa e confissão. Era tudo que nenhum dos dois sabia como dizer em palavras. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesado. Henrique apoiou sua testa na dela, os olhos fechados. Isso muda tudo,
Ele murmurou. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixe elas falarem. Ele riu baixinho, um som raro e bonito. Usando minhas próprias palavras contra mim, aprendi com o melhor. Eles ficaram assim por mais um momento, apenas respirando o mesmo ar, existindo no mesmo espaço. Então, relutantemente, se separaram. As crianças, Helena disse. Sim, as crianças. Henrique passou a mão pelo cabelo novamente. Precisamos pensar sobre como vamos falar com elas. Elas já sabem, Helena disse com um pequeno sorriso. Ou pelo menos Gabriela sabe. Ela me perguntou se tínhamos brigado. Claro que perguntou, Henrique suspirou. Ela é esperta demais para o próprio bem às vezes. Ela é igual ao pai. Henrique sorriu. Aquele sorriso raro que transformava todo o seu rosto. Vamos devagar, sem pressa, sem pressão. Henrique disse, pegando a mão de Helena entre as suas. Não quero que você sinta que precisa ser algo que não é. Não quero que as crianças sintam que estamos apagando a memória da mãe delas. Eu entendo, Helena assentiu. Eu nunca tentaria substituí-la. Eu sei. É uma das coisas que mais admiro em você. Você nunca tentou competir com uma memória. Apenas existiu. E de alguma forma, isso foi mais do que suficiente. Eles voltaram para a casa separadamente, mantendo as aparências. Mas algo fundamental tinha mudado entre eles, e por mais que tentassem esconder, era impossível disfarçar completamente. Gabriela foi a primeira a notar, claro. Ela observava com olhos atentos durante o jantar daquela noite, notando como o pai perguntava a opinião de Helena sobre pequenas coisas, como seus olhares se demoravam um segundo a mais do que o necessário. Depois que as crianças menores foram para a cama, Gabriela pediu para falar com Helena em particular. Elas se sentaram na varanda, sob a luz fraca de uma lamparina. A noite estava fresca, cheia de sons de grilos e sapos. Você gosta dele? Gabriela disse sem rodeios. Não era uma pergunta. Helena considerou mentir, mas decidiu que a moça merecia honestidade. Sim, e ele gosta de você. Sim. Gabriela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a escuridão além da varanda. Quando finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma. Minha mãe era perfeita, pelo menos é assim que eu me lembro dela. Linda, elegante, sempre sabendo a coisa certa a dizer. Ela iluminava qualquer cômodo que entrasse. Ela fez uma pausa. Eu tinha tanto medo de esquecê-la. De que todos nós esquecêssemos. Vocês nunca vão esquecer, Helena disse suavemente. Eu sei e acho que está tudo bem se houver espaço para alguém mais. Não para substituí-la, mas para cuidar de nós de maneiras diferentes. Gabriela se virou para olhar Helena. Você é diferente dela em tudo. Você é quieta onde ela era vibrante. Você é prática onde ela era sonhadora. Mas você cuida de nós, de verdade. Lágrimas picaram os olhos de Helena. Eu amo vocês. Todos vocês. Eu sei, Gabriela disse, e pela primeira vez sorriu verdadeiramente para Helena. Não um sorriso educado ou forçado, mas algo genuíno e caloroso. E acho que papai precisa de alguém que o ame também. Ele ficou sozinho tempo demais. Você está me dando permissão? Helena perguntou surpresa. Não, Gabriela balançou a cabeça. Não é meu lugar dar ou negar permissão, mas estou dizendo que não vou ficar no caminho e vou certificar que os outros também não fiquem. Foi mais do que Helena esperava. Muito mais. Obrigada, ela sussurrou. Só não mude quem você é, está bem? Gabriela pediu. Não tente ser como ela era. Seja apenas você. Eu prometo. Se Gabriela foi rápida em aceitar, os outros levaram mais tempo. Miguel estava desconfiado inicialmente, observando cada interação entre Helena e o pai com olhos críticos. Paulo, como sempre, guardou seus pensamentos para si mesmo. Clara estava confusa, alternando entre empolgação com a ideia de ter uma nova mamãe e culpa por pensar assim. Antônio, na sua inocência de 5 anos, apenas ficou feliz que sua Helena ia ficar para sempre. As semanas passaram, e a relação entre Helena e Henrique se desenvolveu lentamente. Não havia grandes gestos românticos, não havia drama, apenas pequenos momentos roubados, uma mão segurando a outra quando ninguém estava olhando. Conversas longas na biblioteca depois que as crianças dormiam.
sorrisos compartilhados através da mesa do jantar. Um dia, Miguel procurou Helena no jardim. Ela estava podando as roseiras, as mãos protegidas por luvas de couro grosso. "Posso perguntar algo?" ele disse sem preâmbulo. "Claro. Você vai se casar com meu pai?" Helena quase deixou cair a tesoura de poda. "Nós não... Ele não pediu, mas ele vai." Miguel a interrompeu com a confiança de quem já tinha tudo calculado. "É óbvio. E quando ele pedir, você vai aceitar?" Helena colocou a tesoura de lado e se virou para olhá-lo completamente. Miguel tinha crescido nos últimos meses. Estava quase da altura dela agora, o rosto perdendo as últimas marcas da infância. "Você se importaria?" ela perguntou cuidadosamente. "Se eu aceitasse?" Miguel enfiou as mãos nos bolsos, olhando para o chão. "Eu não queria gostar de você", admitiu. "Quando você chegou, eu estava determinado a te odiar. Qualquer pessoa que tentasse tomar o lugar da minha mãe merecia ódio." "Miguel, mas você nunca tentou tomar o lugar dela", ele continuou. "Você apenas estava lá. Quando Antônio caiu e machucou o joelho. Quando Clara tinha pesadelos. Quando Paulo precisava de alguém que não fizesse perguntas demais. Você estava sempre lá." Ele finalmente levantou os olhos para ela. "Meu pai sorria agora. De verdade. Não tinha feito isso desde que mamãe morreu. E acho que ele merece ser feliz de novo. Mesmo que doa admitir isso." Helena sentiu lágrimas ameaçarem cair. "Obrigada, Miguel. Só uma coisa", ele disse, sua voz ficando séria. "Se você quebrar o coração dele, eu nunca vou te perdoar." "Eu não vou", Helena prometeu. "Eu não conseguiria mesmo que quisesse." Miguel assentiu, satisfeito. Então, sem mais palavras, se virou e saiu. Naquela noite, durante o jantar, Paulo fez algo completamente inesperado. Ele colocou seu garfo de lado e olhou para Helena do outro lado da mesa. "Helena", ele disse, sua voz baixa, mas clara. Todos pararam de comer, surpresos. Paulo raramente iniciava conversas. "Sim, Paulo. Eu terminei de ler aquele livro sobre navegação. O que você me deu." Ele hesitou. "Você quer ouvir sobre ele?" Era um convite. Uma ponte sendo construída. Uma aceitação silenciosa. Helena sorriu. "Eu adoraria." E enquanto Paulo falava sobre correntes marítimas e estrelas de navegação, sua voz ganhando confiança a cada palavra, Helena olhou ao redor da mesa. Para Gabriela, que sorria aprovadoramente. Para Miguel, que acenava ligeiramente. Para Clara, que balançava as pernas feliz embaixo da mesa. Para Antônio, que comia distraidamente enquanto desenhava no guardanapo com o dedo sujo de molho. E para Henrique, sentado na cabeceira, observando tudo com uma expressão de contentamento profundo. Este era seu lugar. Esta era sua família. Não da forma que ela imaginou quando era jovem, cheia de sonhos sobre marido apaixonado e bebês próprios, mas de uma forma diferente, uma forma que ela tinha construído com paciência e amor e cuidado diário, uma forma que era talvez ainda melhor. 3 meses depois da festa de São João, numa tarde tranquila de setembro, Henrique pediu Helena em casamento. Não foi grande ou elaborado, não houve ajoelhar no chão ou discurso preparado. Apenas os dois, sentados na varanda depois que as crianças tinham ido dormir, observando as estrelas. "Case comigo", ele disse de repente, sem preâmbulo. Helena se virou para olhá-lo, surpresa. "O quê?" "Case comigo", Henrique repetiu, pegando a mão dela. "Eu sei que não é o que você sonhou quando era jovem. Eu sei que vem com complicações, com 5 crianças que não são suas, com fofocas e julgamentos. Mas eu te amo, Helena, e quero que você seja minha esposa, não apenas a governanta das crianças. Quero que este seja seu lar de verdade, de direito. Quero acordar todo dia com você ao meu lado. Então, por favor, case comigo." Helena olhou para ele, para aquele homem que tinha lhe dado tudo quando ela não tinha nada, que tinha lhe mostrado que valor não estava em úteros férteis ou expectativas cumpridas, mas em bondade diária e presença constante. "Sim", ela disse, sua voz firme e clara. "Sim, eu caso com você." Henrique puxou-a para seus braços, segurando-a apertado como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Helena enterrou o rosto em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. "Eu te amo",
Ela sussurrou. Eu te amo tanto que assusta às vezes. Eu também, ele respondeu contra seu cabelo. Eu também. Eles contaram para as crianças na manhã seguinte durante o café. Gabriela sorriu e disse que já sabia. Miguel deu de ombros como se não fosse grande coisa, mas Helena viu o sorriso que ele tentava esconder. Paulo assentiu aprovadoramente. Clara gritou de alegria e pulou da cadeira para abraçar Helena. Antônio perguntou se isso significava que Helena era oficialmente dele agora. Sempre fui, Helena respondeu beijando o topo de sua cabeça. O casamento foi marcado para 2 meses depois, tempo suficiente para preparações, mas não tanto que desse espaço para dúvidas ou arrependimentos. A notícia se espalhou pela região rapidamente, e com ela vieram as fofocas, como Henrique tinha previsto. O barão de Castilho vai se casar com a governanta. Aquela que é estéril, não é? Que vergonha para a família. Imaginem, uma mulher sem valor nenhum se casando com um barão. Coitadas das crianças tendo que aceitar uma madrasta assim. Helena ouvia os sussurros quando ia à cidade para comprar tecidos para seu vestido de noiva. Via os olhares de pena ou desaprovação. Sentia o peso dos julgamentos alheios como pedras no peito. Mas Henrique estava sempre ao seu lado, literalmente. Ele a acompanhava em todas as saídas, segurando sua mão abertamente, desafiando qualquer um a dizer algo na frente dele. Ignore eles, ele dizia sempre. O que pensam não importa, mas vai afetar as crianças. Helena se preocupava. Vão ouvir as fofocas sobre mim e vão aprender uma lição valiosa sobre não dar importância para opiniões de pessoas pequenas e amargas. Henrique a interrompeu com firmeza. Meus filhos já te escolheram, Helena. O resto do mundo pode ir para o inferno. O casamento aconteceu numa manhã clara de novembro, na pequena capela da fazenda. Não foi um evento grande como tinha sido o primeiro casamento de Henrique. Apenas família próxima, alguns empregados de confiança e poucos amigos verdadeiros. Helena usou um vestido simples de linho branco que Gabriela tinha ajudado a fazer. Não tinha véu elaborado ou joias caras, apenas uma tiara de flores silvestres que Clara tinha insistido em trançar para ela, e o medalhão de prata com o retrato da mãe que ela tinha guardado no fundo da gaveta meses atrás. Tinha tirado o medalhão naquela manhã e olhado para ele por longos minutos. A mãe no retrato era jovem, bonita, cheia de esperanças que Helena sabia que nunca tinham se concretizado. Eu deveria estar brava com você, Helena sussurrou para o retrato, por ter me deixado, por não ter me defendido, mas hoje eu escolho perdoar, porque guardando raiva, eu só machuco a mim mesma. Ela beijou o medalhão e o prendeu ao redor do pescoço. Levaria a mãe com ela, não como peso, mas como lembrança de onde tinha vindo e o quão longe tinha chegado. A cerimônia foi curta. O padre da paróquia, um homem velho e gentil, conduziu os votos com voz trêmula. Henrique segurou as mãos de Helena durante todo o tempo, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Quando chegou a hora dos votos, Henrique não usou as palavras tradicionais. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos de Helena e disse: Eu prometo te honrar todos os dias. Prometo te proteger. Prometo nunca fazer você se sentir menos do que extraordinária. Prometo construir uma vida contigo onde você sempre saiba que é amada, valorizada e necessária. Este é meu voto para você, hoje e sempre. Helena estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu prometo ficar, ela disse, sua voz embargada. Prometo cuidar de você e das crianças com todo o meu coração. Prometo ser sua parceira em alegrias e tristezas. Prometo nunca desistir de nós, não importa o que venha. Este é meu voto para você, hoje e sempre. O padre os declarou marido e mulher. Henrique beijou Helena suavemente, um beijo casto apropriado para a igreja, mas carregado de promessa. As crianças aplaudiram. Antônio gritou, viva! Alto demais, fazendo todos rirem. Do lado de fora da capela, sob o sol morno de novembro, tiraram uma fotografia. Uma fotografia que Helena guardaria pelo resto de sua vida. Nela, Henrique está no centro, alto e sério, mas com um pequeno sorriso nos lábios. Helena está ao lado dele, não atrás ou escondida, mas ao lado, como igual.
As 5 crianças estão ao redor deles. Gabriela, quase uma mulher